Deus me deu essa palavra hoje. Literalmente, Ele colocou no meu coração para ministrar essa palavra a você. Eu estava me preparando, inclusive, para gravar outra coisa e publicar essa mensagem mais tarde. Mas o Senhor me disse, eu quero que seja agora. Então, essa palavra vai falar com uma pessoa, 2, 3 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil, não sei. A quantos o Senhor destinar para receber essa palavra, eu tenho certeza que Ele quis alcançar você hoje. Deixe tudo e corra. Preste atenção no que o Senhor falou no meu coração para você. Essa palavra me trouxe algumas outras revelações, conhecimento, perspectiva, e a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, todos os dias ela se renova. Pois bem, João capítulo 4, a mensagem já tão conhecida por cristãos, mas não vai de elevador, vai de escada, degrau por degrau, pegando a cada momento uma revelação, uma verdade para você. João capítulo 4, eu quero que você, em nome de Jesus, compartilhe para no mínimo 3 pessoas essa palavra. Compartilhe para 3 pessoas essa palavra. E se alguma frase, alguma verdade saltar o teu coração, saltar os teus ouvidos, escreva aqui essa frase nos comentários. Vamos lá, João capítulo 4, eu vou compartilhar com vocês a tela para que faça mais sentido, vocês consigam compreender mais ainda. João capítulo 4, era necessário para Jesus passar por Samaria. Não era necessário ao ponto de vista dos discípulos, não era necessário da perspectiva dos judeus, dos religiosos, dessa nova fé que estava surgindo, mas era necessário para o Cristo desfazer uma obra histórica, desfazer um engano e se revelar a uma cidade inteira. Era necessário para ele, enquanto salvador da humanidade, ou seja, para os planos de Deus. Então, tudo muda quando você descobre o seu propósito, é o que eu quero falar com vocês aqui. Mas nós vamos nos dirigir, né, como mencionei o versículo 2, vamos nos dirigir ao versículo 26, 27 e 28. Essa aqui é uma circunstância rara, é um momento raro em que Jesus se revela para uma pessoa, e essa pessoa não era do rol dos judeus originariamente, é um povo que transitava entre uma nação miscigenada, judeu com gentios, né, mistura de judeus com assírios, eu vou explicar isso para vocês. Então Jesus é uma circunstância rara em que ele diz, eu sou o Cristo. Este que fala com você é o Cristo, que ele se revela enquanto o restaurador, no caso aqui para os samaritanos, o Taheb, no caso para os judeus, o Machia, né? No caso para os gregos, o Cristo, o ungido. 26, 27 e 28. Jesus disse para a mulher de Samaria, a mulher pecadora que tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, ou seja, uma mulher prostituta. Jesus disse-lhe, eu sou o que fala contigo. Então Jesus, em um momento raro, ele se revela como Cristo. Havia um diálogo de Jesus com essa mulher e todo o texto se discorre até este ponto, em que a mulher, escondendo o seu pecado, escondendo as amarras de propósito, tirando dela, privando-a de conhecer a verdade, ela se apoia numa mentira, ou se apoia em muitas desculpas, em muitas ausências, em muitos sofrimentos, né, em muitas dores que ela provocou, que a vida provocou para ela, para não reconhecer de fato que Cristo estava diante dela. As escamas resistindo para que ela enxergasse a verdade que liberta. E ela estava ali diante da verdade, mas muitas escamas mentais, muitas histórias, muitas ausências, muitas dores, muitos pecados, né? Impedindo que ela enxergasse a verdade. Mas quando Cristo diz, eu sou, o que fala contigo é esta verdade revelada, é o Machia. Então, imediatamente acontece uma quebra na história. A história se encerra, a conversa se acaba. 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que ele estivesse falando com uma mulher. E nisto, neste contexto, quando Cristo se revela como o mesmo, como o Machia, quando Jesus diz, eu sou o Cristo. Todavia, nenhum homem lhe disse, o que tu procuras? Ou seja, por que tu falas com ela? Os discípulos não tiveram coragem de questionar a Jesus porque ele conversava em público com a mulher. E por que ele conversava com uma samaritana? Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro, foi no caminho da cidade e disse aos homens, 29 a gente encerra, vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo?
Aqui, gente, vamos ao contexto para vocês entenderem o texto, né? Sem contexto, o texto não tem muito sentido. Mas vamos ao contexto. Israel era uma nação unificada, mas por volta do ano 930 a.C., houve, por causa do pecado da desobediência, houve uma racha, uma cisão, uma ruptura em Israel. Agora Israel, todo o território está dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. Israel, cuja capital era Samaria, e Judá. Então agora Israel, a nação está dividida. E o próprio Senhor Jesus disse, né, 900 e tantos anos depois, que o reino dividido não subsiste. Então acontece que Israel dividido. A parte norte de Israel tem a capital Samaria. Acontece que Samaria foi conquistada, foi invadida, dominada e conquistada pelos assírios. E a Síria, uma nação pagã, idólatra. Acontece que durante esse período, por volta de 600 e pouco, 700, os assírios dominam Samaria, inicia-se um processo de miscigenação. Miscigenação, eu falo em termos de povo, de sangue, de raça, e acontece uma mistura de fé. Então, esse povo, que era originariamente judeus, que se apoiava na Torá, se divide, a nação é miscigenada. E a rivalidade não está mais no campo de um reino contra outro reino, mas de um povo contra outro povo. Bom, Judá, Jerusalém, olha para Samaria e vê uma nação miscigenada que agora, inclusive, tem práticas religiosas, culturais, históricas, distintas do que foi estabelecido por Moisés. E os samaritanos, que agora é um povo miscigenado, que agora é um povo cheio de elementos religiosos que foram inseridos no seu culto, na sua cultura, divindades que estão presentes, que os judeus olham de longe e falam, esse não é o povo originário, esse não são mais judeus. Então é uma nação que se misturou historicamente com o gentio, nação pagã, né, e judeu. Portanto, os judeus se afastavam pela rivalidade dos dois reinos e pela miscigenação e também pelo sincretismo religioso, muitas práticas religiosas se misturando. Os samaritanos, como toda nação, esperam um restaurador. Mas como tinha na sua base a Torá, como tinha na sua base as bênçãos no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal, como tinha a expectativa de que seria uma grande nação, eles também esperavam um restaurador, uma espécie de Cristo, uma espécie de Messias. E isso está claro no diálogo da mulher samaritana com Yeshua, quando eles estão no poço, né? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu... É isso aí. Então está ali a mulher samaritana e Yeshua. Então a mulher samaritana transmite essa expectativa histórica do Taheb, do restaurador, a exemplo do que foi Moisés. Então os samaritanos imaginavam, quando a gente olha o livro de Reis, capítulo 12, que os samaritanos acreditavam nesse restaurador, a exemplo do que foi Moisés. E ele, então, iria restaurar a glória de Samaria a partir do Monte Gerizim, onde eles tinham um templo, apesar de toda a miscigenação, apesar de todo o sincretismo. Então, todo esse pano de fundo histórico está alimentando o conjunto de crenças, de valores dessa mulher. Quando ela chega até o poço para poder pegar água, a Bíblia diz que é por volta do meio-dia. Eu vou tirar o texto daqui. A Bíblia diz que é por volta do meio-dia. Meio-dia a água era morta, era uma água quente. Quem bebesse daquela água era uma água para a morte, não era uma água para a vida. Porque o sol escaldante daquela região aquecia demais o poço, então a água ficava muito quente, não era adequado para os animais, tampouco para os seres humanos. Mas essa mulher está se escondendo, está fugindo do seu histórico, do seu passado, da sua vida atual de adultério, de prostituição, de pecado, de vergonha e de dor. Então, para ela, era melhor pegar o seu cântaro e morrer a cada dia, nutrindo amarguras, nutrindo ausências, nutrindo faltas, nutrindo dores, do que de fato se expor e abandonar o pecado. Então ela vai todo dia ao meio-dia. E o diálogo de Jesus com ela se constrói dentro dessa máxima. Você não precisa mais tomar desse veneno todos os dias se escondendo, porque era necessário vir até aqui. Então a Bíblia diz que quando Jesus se revela para ela, que eu disse para vocês ali, no versículo 26, quando Jesus diz, eu sou o Cristo, todos os questionamentos se encerram. Todas as perguntas se encerram, todos os medos se encerram, todas as dúvidas se encerram. Jesus não pergunta para ela, você quer me aceitar como Senhor e Salvador? Você quer abandonar o seu pecado? Quando Jesus se revela para ela, eu sou o Cristo,
imediatamente acabou. Quando Cristo se revela, a mentira cai. Quando Cristo se revela para você, as escamas que resistem à verdade caem, quebram-se as correntes, quebram-se as cadeias, porque o próprio Senhor Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as desculpas daquela mulher caem, então as amarras caem, então as mentiras caem, as mentiras religiosas. Os medos cedem espaço para a verdade que está sendo revelada para ela. Quando Jesus diz eu sou o Cristo, acaba, encerra. Ou seja, vira-se a página. Quando a luz da verdade de Cristo se manifesta em nós, tem que virar a página. Precisa começar uma nova história. Você tem que dizer, acabou, pega a tua cama, levanta e anda. Não importa se há 38 anos ninguém te ajudou, como homem naquele tanque, aquele paralítico. Não importa se ninguém estendeu a mão, não importa se mentiram para você, não importa se a religião dos teus pais transferida a você te impediu de fato de você descobrir qual o seu propósito eterno em Deus. Quando essa mulher percebe que ele era o Cristo, muda o assunto, acabou a história do pecado, acabou a história das amarras históricas, acabaram-se as feridas contra os judeus, as mágoas, as mazelas, acabou, virou a página agora, porque o Cristo é maior que minha dor, o Cristo representa a cura para minha dor, o Cristo é a resposta para as minhas dúvidas, o Cristo ele é a mão que vai lá no meu coração e preenche exatamente a ausência, toda aquela falta. Então, ele preenche esse espaço na minha alma e ele resolveu os questionamentos do meu coração, da minha mente. E olha que interessante, a Bíblia diz no versículo 28, então a mulher deixou o cântaro e foi ao caminho da cidade. Isso é tão tremendo porque a mulher estava com um cântaro, eu imagino ela todos os dias, o cântaro indo pegar água. E ela imediatamente abandona o cântaro. Ela foi ali porque ela estava com sede. Então, quando ela descobre que a verdadeira fonte fluiria de dentro dela, ela esquece da sede, ela esquece da necessidade fisiológica, porque agora tem uma completude no espírito, tem uma revelação no espírito. Quantas pessoas estão procurando um sentido para a vida, um propósito para a vida, e enche a cara no álcool, enche a cara em drogas, enche a cara em mulheres, enche a cara em homens, enche a cara em prostituição, enche a cara em entretenimento, mas nunca encontra o seu verdadeiro propósito, real propósito de vida, que vai dar uma razão eterna, que vão cessar os questionamentos, que vão cessar as dores, que vão cessar as ausências. Você vai parar de culpar a todo mundo e você vai perceber, uau, eu não preciso mais de cântaro, eu não preciso mais de nada. A mulher esquece de sua sede, ela esquece do seu pecado, ela esquece do seu histórico. Por que o Senhor não lança o nosso passado em nosso rosto? Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Jesus dá à mulher a chance de abandonar esse cântaro que fazia ela ir pegar água quente. O cântaro ali representava todas as amarras históricas dessa mulher, tudo que a aprisionava, que era o pecado. Então, quando ela descobre a verdade, ela abandona este cântaro. Ela percebe que o que está diante dela é muito mais importante. O que ela carrega agora, que essa verdade, ela está tão cheia dessa verdade, deste amor, que ela quer espalhar isso para os outros. Isso me lembra uma outra mulher que chegou com um cântaro, que chegou com, na verdade, era um vaso um pouquinho diferente, mas que tinha perfume dentro. E ela quebra o bico do vaso e derrama o perfume nos pés de Jesus, porque o vaso pouco importa. O que está dentro aqui, o perfume pouco importa. O que mais importa é a verdade que eu descobri e como ele deu um senso de propósito, e como ele me mostrou o meu destino, como ele me mostrou o meu futuro. Então agora não há mais nada em mim de valor. Tudo que eu tenho eu derramo para ele, eu coloco nas mãos dele para ele me dar um norte, para ele fazer daquilo um propósito. Então a Bíblia diz que esta mulher abandona o cântaro. Não faz mais sentido eu carregar isso. Não faz mais sentido você carregar essas dúvidas. Não faz mais sentido você carregar essa culpa. Não faz mais sentido você continuar se auto-sabotando. Não faz mais sentido você continuar escravizado pelo pecado. Não faz mais sentido você continuar sendo escravizado pelo adultério, pelo vício. Não faz mais sentido. Esse cântaro era desculpa. Chega, esqueça o cântaro, quebre o cântaro ou qualquer outra coisa. Qualquer outra desculpa que faz você ficar bebendo uma água morta. O próprio Senhor Jesus disse, quando os discípulos perguntam, Senhor, o Senhor não está com fome? Ele fala, olha, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele está falando, o propósito me alimenta.
Eu descobrir o que o pai quer é mais importante do que uma necessidade fisiológica. Então a Bíblia diz que depois daquela revelação, a mulher teve 5 maridos, que tinha uma fama terrível e que ia até o poço ao meio-dia para se esconder. Então a Bíblia diz que quando Jesus se revela para ela, ela corre até a cidade. Cidade é exposição, cidade é... As pessoas vão, eu vou falar com as pessoas vão me ver, elas vão me apontar o dedo, mas quando ela chega na cidade, há uma inversão aqui, a condenação se torna dupla honra. Porque quando ela diz, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, não será este o Cristo? Então agora a palavra que ela carrega é tão forte, tão grande, que as pessoas quando escutam ela falando, olha, ele tem falado tudo o que eu tenho feito, ou seja, ele falou mesmo sem saber, ele falou que eu era uma mulher com prostituição, com postura de prostituição. Ele sabe de toda a minha fama. Ainda assim, a Bíblia diz que mesmo sabendo da história dela, os homens correram para ir ter com Jesus. Ou seja, ela não estava mais carregando um passado, não havia mais um fardo sobre os seus ombros, mas tinha uma verdade nos seus lábios. Tinha uma verdade tão poderosa nos seus lábios que as pessoas daquela cidade foram até Jesus. Jesus teve que ficar em Samaria 2 dias por causa dessa mulher que agora se torna uma missionária. Então vejam, está na hora de você esquecer o cântaro, está na hora de você abandonar aquilo que te aprisionava, porque agora tudo faz sentido para você. Esqueça o passado hoje, se levante agora, pare de dar desculpas em nome de Jesus. Esqueça o cântaro, abandone o cântaro e corra com um senso de destino, com um senso de propósito, com uma clareza de que o Senhor tem algo para você e Ele te chamou para você enxergar e viver essa verdade. Chega hoje de dar desculpas, porque, gente, nós estamos nos aproximando do ponteirinho na meia-noite. O grito de vem o noivo, vem o Senhor Jesus está se aproximando. A expectativa dessa mulher que o Cristo viria, o Cristo veio. A expectativa que você tem, que eu tenho, de que o nosso Senhor Jesus vai voltar, ele está vindo. E você tem que ter no teu coração essa clareza de que você nasceu para a eternidade. Você nasceu para viver algo poderoso na eternidade. Isso começa com reconhecer, cair dos seus olhos as escamas e reconhecer que o Cristo já se revelou de fato a você. Agora, o passado não te prende mais. Você está liberado para viver um futuro extraordinário. E esse futuro extraordinário está em reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o teu libertador, Ele pode mudar a sua história. Compartilhe essa palavra para todo mundo. Foi isso que o Senhor me mandou vir aqui ministrar o teu coração. Que Ele te abençoe. Tchau, tchau.